A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Eric e aqui comigo está também os meus amados irmãos. Glória a Deus, pastor Ednilson, nós estamos aí para mais uma vez tratarmos dessa lição maravilhosa nesse trimestre, que está uma bênção, né, falando sobre promessas. Glória a Deus, é um grande prazer, um privilégio estarmos aqui, mais uma vez podendo aqui falar da palavra do Senhor, juntamente com nossos irmãos, pastor Ednilson, pastor Eric e nosso presbítero Éder. A paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Éder, muito feliz em estar aqui mais uma vez, para mim estar junto com os meus irmãos, essa lição 4 do quarto trimestre, muito grato na presença do nosso pastor Ednilson, pastor Eric e diácono Felipe, que Deus possa conduzir essa aula no nome de Jesus. Gostaria de lembrar a vocês que nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo, no nosso país do Brasil aqui mesmo. Então, você que está nos visitando nesta hora, fique à vontade para colocar o seu nome no chat, para nós conhecermos melhor você, interaja conosco aí, amém? Você também que não compartilhou esse link ainda da EBD, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, curta esse vídeo e nos ajude em nome de Jesus. Então, antes de adentrarmos a nossa aula aí, vamos estar iniciando com oração com o nosso pastor Ednilson. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos neste momento, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui falando sobre a tua palavra, sobre as promessas que o Senhor deixou para nós, para a tua igreja, Senhor. Senhor, que tudo que falarmos aqui venha, Senhor, e de encontro ao coração, Senhor, dos ouvintes, Senhor, dos alunos, daqueles, meu Pai eterno, que estão perto e aqueles que estão longe, meu Pai, que possam ser alcançados por essa palavra. Sim. Que a tua misericórdia e o teu poder venha estar nos guiando, Senhor, nesta aula. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Evander. A paz do Senhor, irmão, eu sou a irmã Miriam. Nós iremos agora ler a nossa leitura bíblica em classe. Texto áureo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14 e 15. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. E agora nós iremos ler a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra nos livros de Deuteronômio 29, versículo 1 e versículo 9 a 12, Hebreus capítulo 8 e versículos do 6 ao 13. Começando com Deuteronômio 29, diz assim: Essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, as cabeças de vossas tribos, dos vossos anciões e vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água. O verso 12, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no teu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus capítulo 8, verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pelas mãos, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto,
eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10, porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Verso 13, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. Amém. Agora voltamos à nossa aula. Hoje, então, nós adentraremos na lição de número 4, né? Lição que tem por tema promessas e obediência. Um tema muito bom que nós vemos estudando já no decorrer desse 4º trimestre aí. O autor traz a divisão da lição para nós aí em 3 pontos. E nós vamos aqui contextualizar, né, esses ensinos aqui com os nossos irmãos para que nós possamos compreender e entender da melhor forma possível. Indo para o nosso primeiro ponto aí, tratando um pouquinho então sobre a obediência no Antigo Testamento. Então nós vamos ver um pouquinho sobre esse concerto, né, de Horebe que surge aí, né, que o Senhor Deus nos dá. Não é isso, pastor Diniz? Isso. Essa lição ela vem trazendo uma informação geral daquilo que a Bíblia tem. A Bíblia mostra e apresenta por diversas vezes, né, existem 800 vezes promessas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e Deus sempre está apresentando, mostrando que tem promessas tanto para Israel quanto para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós vemos que Deus ele tem promessas, mas dentro dessas promessas tem de haver uma certa obediência da parte daqueles que recebem a promessa, né? E isso aconteceu no Antigo Testamento, e também acontece e continua acontecendo no Novo Testamento. Nós vemos aí no textuário, né, que Jesus já dizendo, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se nós amarmos ao Senhor, nós vamos guardar, nós vamos obedecer. Guardar aqui é no sentido de obedecer aos mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Então, todo esse trimestre está falando sobre promessa. E é uma maravilha, né? Falar sobre promessas é uma bênção, né? E a gente pode começar mostrando o que aconteceu ali no Antigo Testamento, né? A obediência no Antigo Testamento. Aí começou ali no Horebe, que é o monte no deserto do Sinai, que tem um monte, que é o nome de Horebe, ou Monte Sinai, né? Isso. E 3 meses depois que eles saíram do Egito, atravessaram ali o Mar Vermelho e chegaram a este monte, e Deus ali fez um concerto com o povo. Concerto no sentido de acordo. Deus fez um acordo com o povo, se revelando aquele povo de Israel de forma tremenda, de forma maravilhosa, né? O monte fumegante, a terra tremeu, sons de buzina e aquela maravilha toda, né? E Deus se apresentou ali para Moisés. O povo não poderia encostar, nem chegar perto, né, do monte, devido à santidade da presença de Deus naquele lugar. Então, Deus se manifestou ali e confirmando as promessas que ele tinha feito a Abraão. Porque ele já tinha feito a promessa a Abraão, em Gênesis capítulo 12, que ele disse que faria de Abraão uma grande nação. E essa grande nação estava nascendo ali no monte, no Sinai, né? E essas promessas, elas falavam de que se diligentemente o povo guardasse, ou seja, se diligentemente o povo obedecesse essas promessas, os termos dessa aliança, então eles seriam uma nação santa, uma grande nação, um reino sacerdotal e um povo santo. Mas, como eu já disse, né, para que essas promessas se cumprissem, havia necessidade de que o povo obedecesse esses mandamentos, né? E esse concerto, ele foi novamente firmado, nós vamos ver aí,
lá nas Campinas de Moabe, e logo depois de frente os montes Ebal e Gerizim, né? Então, essa lição ela vai tratar dessas promessas do Antigo Testamento, e logo depois a gente vai estar falando do Novo Testamento. Exatamente. Aí ele traça desse contexto também agora das Campinas de Moabe, né? Que o presbítero Éder vai traçar um pouquinho melhor para a gente aí sobre o que aconteceu nesses concertos das Campinas de Moabe. Aleluia. É interessante a gente estar seguindo o raciocínio do pastor, porque foi feita a promessa lá em Horebe, né, no Sinai, onde o povo se prostrou no pé do cume, né, aguardando tudo aquilo que seria revelado a Moisés, né, e a Arão, né. E aí a gente consegue, né, perceber que Deus ele faz, né, uma promessa com esse povo, né, e é necessário que eles sejam obedientes. Só que, infelizmente, a gente vai ver também em Êxodo 32 que o povo acaba pecando contra Deus, porque eles fazem um bezerro de ouro e acaba que Deus fica muito triste com aquela conduta daquele povo e que ele já tinha até revelado, né? Como o pastor falou no 19 lá, Êxodo 19, agora, pois, ser diligente, ouviste a minha voz e guarde o meu conserto, né? Deus ele tinha coisas grandiosas para esse povo e foi revelado a eles, né? Através da promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Então, naquele momento, antes deles adentrarem na Canaã prometida para eles, uma terra que mana leite e mel, né? Antes deles adentrarem, eles se prostram novamente, né, no pé de outro cume, de outro monte, e Deus vai falar novamente e fazer um novo concerto, porque novas pessoas já estão ali para receber aquele concerto. Né? Até o momento, Deus falou para a antiga geração, para as pessoas, para os pais deles, né, que morreram anteriormente. Mas agora está falando para os filhos, e Moisés vai e chama, né, esse povo e vai falar a eles, e logo após ele já vai declarar que depois que ele fala e instrui esse povo a respeito de estar tomando posse dessa nova terra, dessa terra prometida, ele já vai e já deixa, né, informado ao povo de Israel que ele iria ser recolhido. E que depois dele viria Josué, que participou dos dois concertos. Né? É muito bom a gente conseguir analisar isso, né? Que Josué ele estava no primeiro concerto e no segundo concerto, tá certo, pastor? Exatamente. Então são feitas aí promessas, né? Tanto no concerto de Horebe quanto de Moabe aí, são feitas essas promessas. E nós vamos ver também que tem essas promessas também que ela advém junto com a obediência. Não é isso, Felipe? Então, não são só as promessas, mas tem também a obediência. Com certeza. A obediência é um comportamento que caracteriza por submeter-se à palavra de Deus. Quando a gente submetemos à palavra de Deus, a gente está mostrando que a gente somos obedientes ao Senhor e renunciando à própria vontade, fazendo a vontade de Deus. Isso, quando largamos os nossos próprios desejos, a gente estamos sendo obediente à palavra de Deus. Aí a obediência é vista como uma forma de glorificação a Deus. É incrível como que a gente pode glorificar a Deus através da nossa obediência. A obediência é vista como forma de glorificar a Deus e receber bênção, pois a verdade de Deus é garantida por Ele. A obediência também é vista como forma de viver em santidade. Isso, e renunciar ao pecado. A aliança que Deus fez com o povo de Israel na terra de Moabe mostra uma lista de promessas, pastor. Exato. E essa lista é grande. Isso, a lista de promessas para aquele povo, que Deus iria trazer bênçãos no campo, bênçãos nas cidades e na vida doméstica dele. Tudo quanto eles obedecessem a palavra de Deus, Deus traria essas bênçãos para a vida deles. Ali também seria proferidas também maldição. Isso, se eles não ficassem debaixo da proteção do Senhor, haveria também maldições sobre a vida deles. Deus estava direcionando o povo de Israel sobre dois caminhos: o caminho de bênção e o caminho de maldição. Assim é em nossas vidas nos dias de hoje. Temos escolhas e se permanecermos no Senhor ou não permanecermos no Senhor.
qual caminho que você está escolhendo e eu estou me escolhendo hoje, nesse dia de hoje. Então escolha o caminho do Senhor, que o Senhor, Ele fará grandes coisas para a sua vida, para as nossas vidas, e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Lá em Deuteronômio capítulo 30, Deus propôs para os judeus a vida e a morte, e bênção e maldição, mas Ele exorta o povo dizendo: escolha, pois, a vida, que viva tu e a tua semente. Amém. Olha que glória. Viverá tu e a tua semente, se assim nós permanecermos debaixo da promessa do Senhor. Irei aqui também dar 2 exemplos no Velho Testamento, que fala sobre Abraão. Abraão, ele escolheu ficar debaixo da promessa e das bênçãos do Senhor. Isso, escolheu ficar debaixo das bênçãos do Senhor. Sabe como? Obedecendo à voz do Senhor. Ele foi tão obediente ao Senhor que ele se dispôs do seu único filho para sacrificar ao Senhor. Isso, ele deu ali o seu único filho. Imagina um coração tão contrito ao Senhor e tão obediente ao Senhor. Imagina as bênçãos que esse homem ele conseguiu através da obediência do Senhor. Então a gente temos outro personagem aqui chamado Saul. Isso, Saul, quando Samuel mandou ele pelejar, em uma das guerras dele, ele mandou exterminar toda a obediência dele, era para que exterminasse todo o povo, exterminar todos os animais e não trazer nada de lá. E o que aconteceu? O coração dele ficou encantado com os manjares que tinha ali naquela terra. Ele pranteou, ele matou todos, mas ele deixou um, que era o rei Agag, e trouxe para a terra de Israel. Então, ele foi desobediente à voz do Senhor. E Deus acabou retirando dele o que era mais precioso da vida dele, que era o Espírito de Deus. Então, quando a gente desobedecemos à voz do Senhor e somos desobedientes ao Senhor, Deus retira de nós o teu Espírito. Então, procure a obedecer ao Senhor, que é melhor do que sacrificar. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Larissa e nós estamos aqui para mais um Você Sabia? Por que devemos obedecer? A obediência é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Obedecer a Deus implica em colocar a nossa fé nele. Jesus nos chama para viver uma vida de obediência, como ele mesmo foi obediente ao Pai. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer o Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Isso é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor, considerando o que Ele fez por nós, pois nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. No entanto, a obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem. Vida longa, ser bem-sucedido são alguns exemplos. E além disso, a obediência a Deus nos deixa mais prudentes e mais fortes. A obediência a Deus nos deixa um legado. A obediência nos torna diferentes no agir e no ser. Nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Existem promessas para aquelas pessoas que obedecem a Deus. E acima de tudo, a obediência traz bênçãos para as nossas vidas. Vamos conferir alguns exemplos bíblicos de obediência? Em Gênesis 6, Noé fez tudo exatamente como Deus havia mandado. Em Gênesis 22, Deus disse a Abraão: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará da sua mão, porque eles obedeceram a Deus.
Em Atos capítulo 5, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Em 2 Reis 18, Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E em Filipenses 2, o próprio Jesus, como Paulo descreve, foi obediente e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que realmente agrada ao Senhor é a obediência. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz, tudo isso nos faz ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Obedecer é a maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor. Como Jesus bem disse em João 14, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Obedecer a Deus é amá-lo, e amá-lo é obedecer. Que nós sejamos cada dia mais obedientes ao Senhor. Deus abençoe vocês, irmãos. Até mais. Então, voltamos aí no nosso segundo ponto da nossa lição, né? A obediência no Novo Testamento. E agora nós vamos tratar então de um novo concerto. Nós traçamos aqui a respeito desse antigo concerto, né? Feito ainda na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Agora nós vamos ver a respeito desse novo concerto. Então, o que é esse novo concerto? Então, se nós pegarmos lá e formos ler Hebreus capítulo 8, nós vamos ver que esses aspectos sempre do antigo concerto vai sempre mostrar, né, e apresentar para Jesus Cristo, né? Então, nós vamos ver a questão da lei cerimonial, da lei sacrificial, e vamos ver que tudo que está mostrando que foi quebrado também lá em Adão e Eva. Justamente lá no Éden ainda, quando Adão e Eva quebrou o princípio da obediência, né? Que era para não comer, né, do fruto daquela árvore. Sim. E eles acabaram comendo e ali eles quebraram um princípio. Quando eles quebram um princípio ali, nós sabemos que alguém vai ter que pagar essa conta, digamos assim. Então, Cristo, quando ele vem, quando ele traz essas questões para Moisés, ele traz a maquete por completa. Né? Ele manda com que Moisés ordenasse o tabernáculo e ordenasse o lugar do santuário, tudo da maneira como ele tinha dito para Moisés. E Moisés assim faz. Então ali é prestado o quê? O sacrifício, ali é prestado o culto deles, e geralmente eles prestavam ali então um sacrifício para poder o quê? O povo ser perdoado dos seus pecados. Mas o povo não conseguia viver de maneira lícita depois desse oferecimento desse sacrifício desse animal. Eles continuavam pecando, eles continuavam caindo cada vez mais, eles continuavam retrocedendo, e eles não tinham neles a santificação, porque nós temos que buscar a santificação. Glória a Deus. Então, eles não tendo isso, não conseguindo compreender e continuar fiel nisso, nessa questão do oferecimento, do ficar sem pecar, de obedecer a Deus, então nós precisaríamos, então, de um sacrifício perfeito. E é justamente aí que entra esse novo concerto. Então, Cristo, quando ele vem, que ele não poderia ser sacerdote aqui na terra, porque ele não era da linhagem de Levi, e ele também não era da linhagem arâmica, né? Então, ele não poderia ser sacerdote. Mas ele era o quê? Sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, quando ele vem oferecer esse sacrifício nesse novo concerto, ele não precisa mais agora da ovelha, ele não precisa mais agora do bode, ele não precisa mais agora do carneiro. Por quê? Porque ele mesmo vai ser esse sacrifício. Então, Cristo vai ser esse perfeito sacrifício, aquele que nos traz algo eterno, né? Porque o sacrifício que era feito aqui anteriormente, que Deus deu a Moisés, era um sacrifício terreno. O sacrifício de Cristo é um sacrifício celestial. O sacrifício aqui na terra que era feito no tabernáculo, no antigo concerto, era um sacrifício que passava. O sacrifício de Cristo, ele já não passa mais, porque ele é algo eterno. Então aqui nós vemos essa questão do novo concerto que nós temos. Por isso que o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, verso 33, ele vai dizer justamente essas palavras: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Entrando aqui e mostrando então para nós que agora esse perfeito sacrifício nesse novo concerto é um sacrifício eterno. E só alcança ele quem automaticamente então obedece a Cristo.
Sim, para ver a importância, né, dessa obediência frente às promessas. E todo o povo que era exposto nesse acordo que Deus fazia lá no Antigo Testamento, todo o povo estava presente e todos eles diziam, né, nós obedeceremos, nós faremos, como está aí nos estatutos e nos mandamentos. Só que ninguém obedecia, né? E nós tínhamos um mediador que era Moisés na antiga aliança. Isso. E agora vem um outro mediador que é muito mais excelente, né? Que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador. O que vem a ser mediador? Mediador é aquele que se coloca entre duas pessoas, né? Para que haja um acordo, ele é como se fosse o advogado. Ele estava ali fazendo a relação entre essas duas partes. E Jesus Cristo, ele é o melhor mediador, né? Nós vemos aí em Hebreus 8 que, como está na leitura bíblica que nós vimos aí, na leitura bíblica em classe, Jesus é o mediador de um melhor concerto. Não é um concerto igual ou semelhante ao antigo concerto, da antiga aliança. É algo melhor. Algo melhor. Glória a Deus. Ou seja, e tem promessas melhores também. Com certeza. Então, este é o Cristo que trouxe essa mediação, que faz essa amizade, essa amizade entre Deus e o homem, né? Porque o homem ele estava em inimizade com Deus. Isso. E agora esse mediador, ele une os dois, o povo, né, dessa nova aliança e Deus. E mediador aqui, como dizemos aqui, o mediador do grego é mesites, que é alguém que fica entre os dois, para estabelecer essa união, essa amizade, firmar esse pacto, né? Esse novo pacto, essa nova aliança. E 1 Timóteo 2, capítulo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. E aí nós vemos que os mandamentos a serem obedecidos não estavam mais em pedras, escritos em pedras, né? Exato. Mas agora, olha só a diferença, estavam já sendo escritas pelo Espírito no coração das pessoas, Exatamente. no coração dos homens. E em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que Jesus veio para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de receber adoção de filhos. Nós não somos mais escravos da lei, nós não estamos mais debaixo do pecado, mas somos agora feitos adotivos, nós somos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus. Olha as promessas, né, que são muito maiores, né, do que o antigo pacto. E as promessas do Antigo Testamento era para uma terra santa. A promessa era que eles herdariam uma terra santa, uma terra prometida. E qual é a promessa que nós temos agora no novo pacto, nesse novo acordo? É de um céu de glória e de uma vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Mas tudo isso debaixo de uma obediência ainda, né, Debaixo de pastor presbítero obediência. Éder? Tem que ter essa obediência também nesse novo concerto, né? Pastor. Nós conseguimos ver aqui que esse novo concerto, ele dá como referência aqui o capítulo 14 de João, né? E é incrível a gente conseguir perceber aqui que no capítulo 14, Jesus ele começa dizendo bem assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, o que acontece é o seguinte: aqui Jesus está instruindo os apóstolos dele a andar em retidão e acreditar numa promessa. Existe uma promessa. Existe algo que foi separado para esse povo, essa geração eleita, como foi dito ali no começo da aula. Então, o que acontece? A gente consegue aqui entender que o Novo Testamento ele mostra que a fé e a obediência andam lado a lado. Então, assim, como foi dito, o pastor falou em Hebreus 8, que fala que o ministério de Jesus Cristo, ele foi perfeito, ele foi afirmado ali em Hebreus 8. E lá em João, ele está falando bem assim: se me amardes, Jesus Cristo dizendo, se me amardes os meus mandamentos, né? Ele está falando bem assim, é necessário que você ame os meus mandamentos, é necessário que exista obediência e é necessário que vocês me amem, né? No 23 está dizendo o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então,
a intenção aqui no Novo Testamento, ele não foi para substituir o Antigo Testamento, foi para fazer uma junção, né? Porque, como foi dito lá, se essa geração eleita, ela tem que cumprir, ela tem que fazer algo, né? Jesus Cristo é perfeito, veio para nós, só que é necessário que nós o amemos e cumprimos e possamos cumprir toda a obra dele, tudo que ele, porque se você desobedecer, né? Sim, aí a promessa e a obediência à promessa estão andando sempre juntos. Isso aí. Desde o Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento. Isso. Ali em Filipenses 2, a palavra vai dizer o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Sim. Né? Jesus, ele não negou, ele não deixou de cumprir tudo aquilo que foi estipulado a ele. Como o pastor falou, né? Ele não era da descendência levítica, mas ele se fez sumo sacerdote. Né? Mas naquele momento em Filipenses, a palavra vai dizer que ele vai se esvaziar de si mesmo, porque era necessário que ele fosse como nós estamos aqui. Né? Só que Jesus Cristo é perfeito. E ele mesmo obedeceu até a morte. E ele mesmo obedeceu até a morte. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso aí. Lá em Atos 26, a gente vai ver que Paulo, ele está falando pro rei Agripas, né? E ele vai falar assim, pelo que, ó rei Agripas, não fui desobediente à visão celestial. Né? É interessante nós estarmos observando ali em Atos 26 que Paulo ele seria enviado para o seu mártir, né? Para o seu sacrifício. Né? Então, ali em Agripas, ele vai declarar tudo que Jesus Cristo fez na vida dele. Né? De como foi o contato dele com Jesus Cristo no caminho para Damasco. Né? E interessante a gente conseguir observar que nesse mesmo Atos 26, a gente vai ver que o rei, ele fala bem assim, Paulo, você está querendo me converter a esse Cristo? Tipo assim, aí Paulo vai dizer assim, aprove a Deus que por pouco ou por muito, não só tu, mas todos quanto ouve. Então é necessário a gente estar guardando essa palavra no nosso coração, sermos obedientes até o fim, para a gente conseguir herdar essa promessa maravilhosa que é da salvação em Cristo Jesus. Em resumo, quando foi colocado aqui pelo comentarista, a salvação é pela graça de Deus, mas ela não anula a obediência. Né? Exatamente. Então, tem que haver ali a obediência. Exatamente. Olá, irmãos. Vamos pensar um pouco sobre as promessas de Deus que são condicionadas às nossas decisões de obedecer à palavra de Deus. Em todo o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, tudo quanto Deus promete está condicionado à nossa obediência. Não que a obediência é a causa das nossas promessas. As promessas são a causa da nossa obediência. Nós obedecemos porque Deus prometeu. Não nós obedecemos e por isso Deus prometeu. Já que Deus prometeu, a nossa obediência existe por causa das promessas, então toda ela é condicional. No Antigo Testamento, Deus disse, se vocês escolherem esse caminho, é o caminho da bênção. Se vocês escolherem o caminho errado, é o caminho da maldição. Se obedecer, serão abençoados. Se desobedecer, serão amaldiçoados. Esse processo também acontece em todo o Novo Testamento. Deus não nos dá um coração de obediência total, ao ponto da gente obedecer naturalmente. A obediência é sempre a mortificação da carne. É lógico que o nosso coração ama obedecer. Ela é uma escolha agradável. Jesus disse que se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Essa obediência é motivada pelo amor, pela gratidão, pela fé em Deus. Tudo quanto Deus nos dá está condicionado à nossa obediência. Qualquer promessa de Deus a nós será tirada se nós escolhermos não obedecer à sua palavra. Que Deus possa ajudar-nos a obedecermos sempre a sua palavra. Deus abençoe.
Então, no nosso terceiro ponto aqui, nós vamos ver, então, depois dessas promessas feitas, e o porquê de obedecer, né? Por que nós temos que obedecer, pastor? Às vezes você está perguntando, fazendo essa pergunta. Porque quando nós obedecemos, nós temos algo que é proveniente dessas bênçãos, dessa obediência, né? Que são as bênçãos. Então, por isso que nós obedecemos. Não é isso, Felipe? Glória a Deus, é verdade. E se o próprio Jesus ele era obediente, imagine a gente, como que nós temos que ser obediente a Cristo. Uma das bênçãos espirituais que o crente recebeu na nova aliança é que agora o Espírito de Deus nos rege e o Espírito de Deus nos direciona as nossas vidas. Imagina a gente sem esse Espírito Santo de Deus nos regindo, hein? Como que a gente seria? Todo dia eu peço ao Senhor que esse Espírito continue regendo a minha vida para que eu continue até eu alcançar o céu. Então aqui por meio de Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou e disse, Jesus disse que iria para o Pai, mas nos enviaria o outro Consolador, que é esse Espírito Santo que hoje está dentro de mim, está dentro de você. Em João 14:16 vai nos falar assim, ó, eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ó, nunca. Até Jesus Cristo voltar, esse Consolador ele vai estar pertinho de nós. A hora que você estiver vindo aí, ó, assistindo essa EBD, o Espírito Santo de Deus está aí do seu lado, te consolando. Você pode estar passando o que você quiser, mas o Espírito do Consolador foi uma promessa que Jesus ele fez para conosco. Então, esse Espírito que conduz a toda a verdade, o mundo não pode receber. Ó, só quem temos direito somos nós. Que coisa linda, né? O mundo tá aí batendo cabeça aí fora aí, para lá e para cá, tentando resolver as suas vidas, mas não, a gente podemos passar por algumas dificuldades, algumas tribulações, mas a gente tem quem nos rege e quem está nos operando, que é o Espírito Consolador, porque o mundo não pode receber, porque não procura nem reconhecer, mas sim, pois ele vive convosco e estará mesmo no vosso íntimo. Ó, que coisa linda. O Senhor, ele está dentro de nós. Esse íntimo é o nosso coração. Está todo o tempo, da hora que a gente levanta até a hora que a gente deita, o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Mas certo que se a gente continuarmos na obediência do Senhor, para Ele continuar nas nossas vidas. Agora, debaixo da autoridade do Espírito Santo, pelo qual somos regidos, temos direito a essas bênçãos que são proferidas por Jesus Cristo. Bênçãos tais que vão muito além de bênçãos materiais. Não só são bênçãos materiais. Você acha que essa casa nova que o Senhor te deu, esse carro bom que o Senhor te deu, esse negócio maravilhoso que o Senhor te deu, não vai ficar só nisso, não. Vai ter bênçãos além e melhores do que essa aí. Lá em Romanos, capítulo 14:17, vai nos falar também, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas sim justiça e paz no Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos comentando um pouquinho de bênçãos aí, e é bom trazer para a gente o significado dessa palavra bênção, né? Então a bênção, ela significa favor divino. Então quando nós estamos falando de bênção, nós estamos falando de favor divino e meio de felicidade. Então a Bíblia, ela traça mesmo esses dois elementos aí, né? Biblicamente falando, que é a felicidade humana, mas também retrata da onde vem essa felicidade humana, que vem de Deus, né? Que é um bem que vem de Deus. Então, quando nós falamos de bens, de bênçãos, nós estamos falando de um bem que vem de Deus, que nos traz alegria, né? Que traz esse contexto bom para nós. Então, no contexto de Abraão, se nós pegarmos para ver aqui, Deus trouxe esses dois contextos para ele, não só material, como o Felipe disse, mas também espiritual. Quais são os espirituais que Deus falou para Abraão? Quais são os materiais que Deus falou para Abraão? Vou engrandecer o teu nome. Então, quando Deus fala, vou engrandecer o teu nome, é engrandecer o nome dele mesmo. Então, são bênçãos materiais. Vou fazer de você uma grande nação. Então, mais uma bênção material. As espirituais, quais seriam? Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Ou seja, isso se cumpre justamente em Gálatas 3:8, que é justamente através de Cristo que cumpre essas bênçãos espirituais, como o Felipe falou pra gente aí. Então, temos sempre que lembrar que obedecer é uma condição e obedecer é um princípio. Por isso que Jesus Cristo, ele não se usurpou querer ser igual a Deus, como disse o nosso presbítero Éder aqui em Filipenses 2:5. Mas ele trouxe um resultado dessa obediência de Cristo. Qual foi o resultado de Cristo se esvaziar, de não querer ser, usurpar, querer ser igual a Deus? Teve um resultado tudo isso. O resultado foi que ele exaltou, Deus exaltou o nome dele. Deu a ele um nome que é acima de todos os nomes, aonde todos os joelhos teriam que se dobrar diante dele. Então esse foi o resultado da obediência de Cristo. Então toda a obediência que nós temos um resultado. E os resultados quais são? Bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Então por isso que nós temos que estar sempre preparados. Né? Entrando no contexto da justiça e paz, e também que é uma bênção que nós ganhamos, nós não ganhamos bênçãos físicas, né? Materiais, mas nós ganhamos paz. Né? Que nós adoramos a um Deus de justiça. E nós temos paz também. Tanto que antes de Moisés partir, antes de Moisés morrer, Deus falou para ele o quê? Que ele morreria em paz, porque ele estava cumprindo os propósitos estabelecidos por Deus. Então, o mesmo contexto também que o presbítero Éder colocou de Paulo aqui. Paulo, quando ele estava preso, ele já tinha sido condenado. Então, ele já sabia que o esperava ele era a morte. Mas mesmo ele sabendo que esperava a morte ali, que ele estava já só esperando o momento que as pessoas fossem lá pegar ele para poder ser acabada com a vida dele, e mesmo ele sabendo disso, o que ele faz? Alegrai-vos no Senhor, é o que ele escreve. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por que ele diz isso no momento que ele estava para morrer? Porque ele tinha paz. E quem traz essa paz para nós é justamente Cristo. Se Cristo não traz essa paz, então nós trabalhamos em vão. Então, por que nós obedecemos? Porque tem princípios de obediência que nós temos que tratar. E através disso vem bênçãos físicas, materiais, espirituais e também vem as bênçãos que traz junto consigo a paz. Então, se nós obedecemos a Cristo, automaticamente, então, nós temos a paz em nós. E não só a paz, nós também temos a alegria, né, pastor? Alegria no Espírito, né? No Espírito Santo. Em Romanos capítulo 14:17, porque o reino de Deus não é só comida, né? Não é só bebida, Exato. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São diversas promessas que nós temos aí no novo concerto, no novo pacto, e é bênção, é cura, né? É batismo com o Espírito Santo, é cura divina, é milagres, né, que o Senhor nos proporciona como igrejas. Isso. E, além disso tudo, é essa paz, é essa justiça e a alegria no Espírito Santo. Alegrar mesmo em momentos, em condições em que não nos favorece essa alegria, né? Adversa aos nossos olhares. Né? Mas lá no nosso interior, o Espírito Santo presente, ele traz aquela paz, aquele conforto e aquela alegria, que é uma alegria indizível, né, inexplicável, só sabemos que temos, né? Não sabemos por que a gente está passando por tanta dificuldade, tanta tribulação, Sim. E mesmo assim nós estamos por dentro sorrindo, estamos alegres e confiantes. Isso é o quê? Isso é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus. Então tudo isso está disposto para a gente, né, pastor? Sim. Se nós realmente cumprirmos isso, está disponível para nós. E o senhor falando aí, eu me lembrei até do exemplo que a Bíblia nos traz a respeito justamente de Abraão, quando ele manda Eliezer, caçar justamente uma esposa para o seu filho, né? Que ele manda ele lá e fala assim, ó, não, procura na minha terra lá, vai lá procurar uma esposa para o meu filho. Então, quando ele vai lá, e ele vai com um princípio já de obediência ali debaixo de Abraão, e ele leva consigo 10 camelos e os ouros ali. Mas chega um determinado momento que tem as pessoas em volta do poço ali para poder beber aquela água, né? Retirar a água, e ele tinha que dar água aos camelos. E ele faz um propósito diante de Deus ali, ele fala, Senhor, que se eu chegar lá, que a mulher que for para levar para o filho de Abraão, que ela mesmo venha até mim e me ofereça água, né? Não precisa eu pedir água, mas ela me ofereça água. Então ele coloca esse propósito diante de Deus e ele vai até lá. Quando ele chega até lá, justamente a mulher vai falar o quê? Não, descansa aí, você está vindo de uma viagem, tenha paz, pode lá descansar, que eu vou dar de beber água, então, os teus camelos. Eu vou dar água aos seus camelos. E não era uma situação fácil, por quê? Porque um camelo, ele bebe 70 litros de água. Ele estava levando 10 camelos. Então o camelo ele bebe 30 litros para matar a sua sede, 40 ele guarda para quando ele for andar no deserto. Então não era uma tarefa fácil, porque se nós pegamos e olhamos assim,
A gente parece uma tarefa fácil, mas não era. Aquela mulher, o quê? Ela teve que tirar dali o sustento, a água de 10 camelos. Então, mostrando ali que ele estava descansando e tendo paz no Senhor, porque Deus estava provendo as outras situações. Então, se nós confiarmos no Senhor, Deus traz paz no nosso coração. É o que o pastor Jairo sempre fala pra gente aqui, né? Às vezes a pessoa tá ali chorando, desesperada, mas eu tô rindo, sorrindo, porque tem paz. Tem o Espírito Santo que traz essa alegria, né? Porque tem a confiança. Sim. Não é isso? Glória a Deus. Glória a Deus, então. Agora também é um momento muito importante da nossa lição, né? O momento de nós ofertarmos ao Senhor. Então, vai aparecer na nossa tela os nossos meios de ofertar, né, presbítero Éder? Aleluia, meu pastor. Vai aparecer aí o QR Code, o Pix, o PicPay da igreja, para nós estarmos ofertando para a obra do Senhor, porque tem custos, né? E tudo isso aqui que a igreja promove, ela vai ter um valor. Então é necessário que nós possamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. E também nós temos também o projeto dos 1000 valentes. Eu gostaria de estar passando para vocês esse projeto, porque foi algo que foi lançado no coração dos nossos pastores para a aquisição deste imóvel. Então é o seguinte, é necessário que nós possamos sentir essa vontade de estar colaborando com esse projeto, porque é algo que vai edificar as nossas famílias grandiosamente. É um projeto para a minha família e para a família de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ofertar a Deus aí, nesta hora, em nome de Jesus. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Chegou a hora do nosso momento perguntas e respostas, para ver se vocês adquiriram bem o conteúdo da nossa aula. Então, primeira pergunta: o que foi o concerto de Horebe? Alternativa A: foi a aliança de Deus e o povo através das leis? Alternativa B: foi uma reafirmação das promessas que Deus havia feito a Abraão? Alternativa C: foi a reafirmação do concerto do holocausto? Ou alternativa D: nenhuma das afirmações acima? Muito bem, para quem respondeu a alternativa B, é a alternativa correta. Foi uma reafirmação das promessas que Deus havia feito a Abraão. Segunda pergunta: quem rege a vida dos salvos do novo concerto? Alternativa A: ele mesmo? Alternativa B: o pastor da igreja? Alternativa C: o Espírito Santo? Ou alternativa D: todas as afirmativas estão corretas? Muito bem, para quem respondeu a letra C,
essa é a letra correta. O Espírito Santo é quem rege a vida dos salvos no novo concerto. Terceira pergunta. De onde a alegria é proveniente? Alternativa A. É proveniente do nosso conceito? Alternativa B. É proveniente do nosso esforço? Alternativa C. Provém dos dons espirituais? Ou alternativa D. É proveniente de uma relação com Cristo, pois é a marca de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. Muito bem, para quem respondeu a letra D, essa é a alternativa correta. A nossa alegria ela é proveniente de uma relação com Cristo, pois é a marca de quem anda na justiça e tem a paz com Cristo. Vamos então para a nossa quarta e última pergunta, que diz: o que o capítulo 8 de Hebreus apresenta? Alternativa A. Apresenta aspectos do novo concerto? Alternativa B. Apresenta a misericórdia de Deus na salvação? Alternativa C. Apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto ele apontam para o perfeito ministério de Jesus? Ou alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Muito bem, e para quem respondeu a letra C, esta é a alternativa correta, que o capítulo 8 de Hebreus nos apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério de Jesus. Então agora vamos voltar para a finalização da nossa aula. Glória a Deus, então, para concluir aqui com uma frase, e eu já quero deixar a minha aqui para que os irmãos pensem aí, né? E traz em mente todos esses contextos que nós estudamos aqui. Quando você obedece o Senhor, Ele prepara para você uma coroa de vida. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, Deus tem preparado para nós uma coroa de vida eterna. O que nós podemos pensar, depois de ter falado sobre promessas, sobre obediência, é que todas as vezes que a gente se deparar com promessas, e tem diversas na Bíblia, como nós já falamos, né? Todas as vezes que você deparar com a promessa, apegue-se a essa promessa. Tome posse disso, né? Que essa promessa possa fazer parte da sua vida. Você possa abraçá-la. Mas todas as promessas, elas também vêm com, muitas vezes, né? Com uma condição. Então, observe as promessas e a condição para que você venha se apropriar de tudo que Deus tem para a sua vida. Exatamente. Irmãos, glória a Deus. Para finalizarmos, vou deixar aqui para a meditação dos irmãos que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a gente escolhemos obedecer à voz do Senhor, a gente não sofremos as consequências da nossa desobediência. Amém. Irmãos, aqui nessa lição nós conseguimos entender que existem promessas e essas promessas elas estão condicionadas à obediência, né? E então eu gostaria de deixar para os irmãos aqui que a necessidade de obedecer é para que Deus possa cumprir em nossas vidas tudo aquilo que foi planejado. Para que Deus possa estar fazendo em nossas vidas tudo aquilo que almejamos, porque a palavra diz que pedis e não recebeis, porque não sabeis pedis. Então, que nós possamos ser obedientes e fazer as solicitações certas a Deus, para que Deus possa cumprir nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diácono Felipe orando para a gente terminar. Aleluia, oremos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te glorificar, Senhor, pela essa rica oportunidade, ó Pai, de podermos, Senhor, estar, Senhor, aprendendo aqui, Senhor, um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, Senhor Jesus, e que aqueles, Senhor, que irão, Senhor, ouvir esta palavra, esta EBD, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, derramando, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a Tua casa, sobre o Teu lar, ó Pai, e que nós íamos entender, Senhor, que nós devemos, Senhor, ficar sobre debaixo, Senhor, das Tuas fortes mãos, Senhor, e obedecer, Senhor, a Tua palavra, ser conosco, Senhor,
É isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vai. Paz, Glória a Senhor. Deus. Glória Deus a Deus. abençoe. Deus abençoe a todos.